No programa de hoje estamos falando sobre a enchente do último dia 9 de setembro em Blumenau e região. Para falar desse assunto, os convidados são o professor do mestrado em Desenvolvimento Regional, aqui da FURB, Marco Antônio Matede, e o coordenador do Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia do Rio Itajaí-Açu, CEOPS, Ademar Cordeiro. Vou recomeçar aqui com o Matede. Matede, de que forma a população pode se organizar para reduzir o impacto de eventos como a enchente e as enxurradas em Blumenau? A população tem o que fazer? Tem muito. De fato, os desastres, né, provocados por enchentes, eles são uma passagem do que a gente chama de tempo 1 para o tempo 2, ou seja, das condições pré-impacto para as condições pós-impacto. Então, quanto maior a vulnerabilidade da população no período pré-impacto, maior a destruição no período pós-impacto. Então, o que a comunidade pode fazer? Por exemplo, pode exigir que a temática dos desastres, por exemplo, seja internalizada nos programas de educação da Secretaria de Educação, dos colégios, né? Uhum. É um tema importante, tem que estar presente no cotidiano das escolas. Além disso, por exemplo, a estratégia de saúde da família. É um tema que a estratégia de saúde da família toca nas populações mais carentes, que são as mais vulneráveis. Preciso colocar essa temática. Ou seja, a população tem que pressionar o poder público para o poder público incorporar a temática dos desastres em todas as políticas públicas. Porque a questão dos desastres é uma questão que ela entra muito facilmente na agenda governamental, ou seja, quando ocorre uma enchente, a população pressiona o governo e, portanto, ele é obrigado a responder imediatamente, mas ela sai muito rapidamente da agenda governamental à medida que as atividades cotidianas elas voltam ao normal, digamos assim. Né? Então, é preciso criar mecanismos em termos de organização, sejam grupos, sejam associações, para fazer com que o poder público mantenha a agenda aberta e desenvolva as atividades de educação e de preparação, que são condições necessárias para a confrontação. O Temar é especialista nisso, ele sabe que com inundações a gente pode amenizar, né, os desastres, mas os desastres vão ocorrer e é preciso aprender a conviver. E para aprender a conviver, a gente tem que incorporar em todas as esferas sociais, como lidar com o desastre. Uhum. Demar, na história aí das enchentes, qual foi a maior mesmo aqui em Blumenau? Temos números a respeito? Aquilo que a gente tem a certeza que ocorreu foi em 1911, né? Tem alguma outra aí, mas a gente está em dúvida nesses números. Em 1911 foi das maiores, 16,90 metros, né? Tanto que vai se comemorar agora a enchente secular, né? Então, a 1911 eu colocaria assim como a maior da história de Blumenau. E a gente não tem a chuva, porque eu estava falando com uma matéria de, bom, hoje, qual é a enchente que ia ocorrer se chovesse tanto quanto? Eu não posso responder isso porque a gente não tem a quantidade de chuva. Se tivesse a chuva, a oportunidade não tinha pluviômetro que colhia, então na régua tem, né? Tinha uma foto na antiga Moema que a gente levou até a régua e fez aí o limite do rio até onde atingiu de 16,90. É uma das maiores enchentes que ocorreu na história. Por falar aqui no sistema de prevenção, uma vez eu fiz uma cartilha assim para divulgar a população, assim para não esquecer de qual é a minha cota enchente. Quando eu tenho uma previsão de tanto, o que eu devo fazer? Tem alguém que vai me ajudar? Para onde que eu devo levar os bens móveis, né? Porque chega na hora, muitas empresas, principalmente as que perderam também agora, elas não têm um plano individual de emergência, né? E aí ele chega na hora, não sabe como agir. A água está chegando, é curto espaço de tempo, né? E eles não têm um plano individual de emergência. E até para orientar, né? Para orientar, para eles saberem que a cota. Muitos moradores, que o Matéria estava falando também, que vieram depois da enchente de 84 e 92 e não sabem que Blumenau pega enchente em que cota, o que eles devem fazer. Então eles foram surpreendidos, mas o que é 12,5 metros para... Ele não sabe o que é 12,5 metros. Será que a minha rua chega? Né? A população de Blumenau sabe o que é 12,5 metros. E a população que vem de fora, que às vezes é bastante pessoas, tem empreendimentos aqui também,
não sabe o que é isso. Então, eles têm que aprender agora, né, com a divulgação da carta enchente, saber o que é a carta enchente, saber em que momento eles vão pegar quando tem uma previsão de tal cota e saber o que fazer, né? Então, essa eu acho que é um sistema individual que cada casa tem e cada empreendimento, cada indústria deve ter. Ô Matete, a gente fala ali, né, esses eventos lá, enchente de 1983, 1992, acontece que Blumenau inchou, né? Nós temos uma população Sim. hoje, nós estamos aí em 300 e... Qual que é 300 e poucos mil. 300 mil em média. Se formos pegar a população daquele período e a população de agora, é uma diferença muito grande, né? Não, há de se levar isso em conta, né? Sem dúvida, né? Ou seja, o grau de exposição, o problema de Blumenau é que ele tem a dupla, do Vale do Itajaí como um todo, uma dupla concentração, né? Nas maiores cidades, Rio do Sul, Blumenau e Itajaí, e dentro dessas cidades, do lado dos rios, né? Tu tem o que a gente chama de dupla concentração, e não é acaso. O modelo de ocupação e utilização dos recursos trazidos por Blumenau utiliza o leito secundário dos rios como alocação das cidades. Se você olhar, Ilhota, Gaspar, Blumenau, Pomerode, Timbó, Rio dos Cedros, todas as cidades elas são plantadas onde? No leito secundário do rio. E o rio, Demar sabe, é um sistema dinâmico, ele não tem um nível normal, ele está sempre subindo e descendo em função da chuva. Então, você tem essa exposição. O processo de industrialização também, como as indústrias necessitavam da força hidráulica para geração de energia, elas se localizaram todas do lado dos rios. E a atração de trabalhadores, talvez o caso mais exemplar seja a Artex, né? Ou seja, o processo de ocupação do bairro se dá em torno da indústria e do lado do rio. Então, você cria essa vulnerabilidade que expõe. Por outro lado, à medida que a cidade cresce, você tem um processo de especulação. Eu moro numa rua que em 83, 84 não existia ali a Max Ehring, o corte, né, que cruza. E os prédios estão plantados, o meu prédio, inclusive, está plantado a 10 metros, 7, 8 metros do Ribeirão da Velha, ou seja, e funciona assim, né? Imagina uma bacia, põe uma pedra dentro, sai água por algum lado, né? Ou seja, o que acontece é isso, um processo de afunilamento do rio, né? Ou seja, aquelas áreas que eram para espraiamento das águas e diminuir o processo de expandir o processo de vazão, elas se concentram, o que dá aquelas diferenças nas cotas enchentes que nós estávamos falando no começo. É exatamente isso, né? Para complementar, vem a pessoa vai construir aquilo, ele aterra primeiro até a beira do rio, né? E constrói a casa dele aí. Então ele está, além de aterrar, que ele está estrangulando a seção do rio, né? A terra está estrangulando, ele faz a casa dele ali que está impedindo o escoamento da água que seguia sempre ali e saía na calha secundária, né? Então hoje você está impedindo esse escoamento e aí dá essas dinâmicas, a água bate aqui, faz redemoinho, a velocidade vai para cá, vai para lá e dá essas diferenças de cota, porque de 92 para cá também a cidade cresceu muito, né? E essas diferenças que estão dando são devido a essa dinâmica da água que está diferente do que hoje do que antigamente. Então esses são os fatores que estão que foram modificados, né? E fora o resto, né? Porque o rio não só sai fora naquela beiradinha de 30 metros aí, ele sai fora e depende da região lá de Gaspar, também Blumenau também, né? Foi ocupado o leito secundário do rio. Que é um problema, né? E também, né, Ademar, você sabe muito bem, a quantidade de material em suspensão no rio, né? Quanto tempo demora para o rio limpar, né? Digamos assim, né? Demora mais que uma semana depois de uma chuva. Ou seja, aquela água amarelada são indicação de quê? De material em suspensão, que também demonstra que tu tem um processo de movimentação da terra, de disposição do solo muito grande, que afeta a própria nível de vazão do rio, né? Ou seja, diminui a calha. Então, tu tem todo um complexo aí certamente, né? Que essa modificação, né? Todas as erosões que vêm, aquela enxurrada principalmente, toneladas de terra que desceram e foram para onde? Os ribeirões, né? E aí você tem uma calha também mais estrangular, também isso, é sedimento bem lembrado, né? Que impede o escoamento normal da água.
Matéria, estamos chegando no final do programa, mas eu queria que tu rapidinho dissesse o seguinte, nós temos, né, você já falou aqui no começo, nós temos como fazer o processo de prevenção, né? Cabe mais ao poder público, cabe mais à população? Quem é que tem que puxar essa corda aí? Eu acho que cabe os dois. Eu acho que a gente não pode ver os dois separados, né? Uhum. Ou seja, o poder público é a expressão da sociedade, como a sociedade também é a expressão do poder público, né? Ou seja, você tem que estabelecer ações integradas, né? Sistemáticas, entendeu? A gente não pode improvisar com desastres, não se pode, a informação tem que ser de qualidade, a credibilidade de um sistema de prevenção é informação, né? O que a gente tem que fazer é aproximar a sociedade, evitar que o poder público tenha essa tendência de nichos de informação, de guardar informação para ele. Para isso, o que precisa fazer? Você precisa centralizar, né, do meu ponto de vista, centralizar, mas centralizar não significa tornar o sistema autoritário. Centralizar é você ter uma coordenação integrada de todas as informações. E fazer funcionar, né? Sim, mas isso não significa excluir a população. Pelo contrário, tem que levar a população para dentro, organizar por bairros e centralizar a informação. Tá bom. E obrigado também, Ademar, por participar. Só para a gente finalizar, então, a população pode ficar tranquila, né? As previsões não é esses alarmes aí. Pode ficar tranquila, quer dizer, nos próximos 15 dias, sem problemas aí são boatos, simplesmente boatos, né? E não ficam acreditando que esses boatos sejam verdades, né? Então essa é a minha palavra, né, para a população, né? Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer as presenças do professor Marco Antônio Matede e do coordenador do Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia do Rio Itajaí-Açu, CEOPS, Ademar Cordeiro, que falaram sobre os frequentes eventos naturais em Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no programa e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Tchau.